Bom, livros poéticos, estou falando sobre Jó, e é o seguinte, ó, ele é um tipo de Cristo, porque Cristo no Antigo Testamento ele está debaixo das sombras, ele não está se apresentando pessoalmente, mas ele está utilizando personagens, fatos, acontecimentos, para poder dizer, olha, vai surgir um Messias lá na frente, e ele vai ter todo tipo de credencial que eu já mostrei lá atrás. Jó, ele é um tipo de Cristo, é como se fosse Cristo. Quem que é o adversário de Cristo? Satanás. Quem que é o adversário de Jó? Satanás também. E aí, a esposa de Jó pega e faz uma acusação contra ele. Tu ainda temes a Deus estando nessa condição? Né? O que foi dito para Jesus lá no alto da cruz? Exatamente, ó, estando nessa condição, você ainda mantém a sua fé? Está pedindo para ele amaldiçoar a Deus, que se ele fosse o Cristo, ele deveria descer da cruz, não é isso? Mantém ainda a sua integridade. A esposa de Jó está representando todos os infiéis que tentam a Cristo para sempre. Se o Senhor existe, se o Senhor me ama, por que isto acontece? Aí, palavra de Jó contra a esposa dele, qual que é? Como fala qualquer louco, assim falas tu. Aceitaríamos o bem de Deus e não o mal? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Então ele não amaldiçoa. E Cristo, ele também não se submete à vontade de Deus? Ele aceita, Senhor, faça-se a sua e não a minha vontade. Passa de mim esse cálice, mas faça-se a sua e não a minha. São as respostas que Jesus vai dando para os infiéis, aqueles que não entendem que a vontade de Deus, ela é soberana sobre a vida de um servo fiel. É soberana. Deus determina. Está no pleno controle, mas ele vai deixar que calamidades acometam uma pessoa justa. Por quê? Está escrito no livro dos sábios, no livro de Provérbios, que a opressão, ela faz enlouquecer até a pessoa mais sábia. A opressão. Então, quando você entra numa situação calamitosa, portas fechadas, gente falando de você, falta de solução, depressão, angústia, você pode ser inteligente, sábio, conhecedor. Você vai enlouquecendo. Então, a opressão, ela faz endoidecer até o sábio. Quando você chega no capítulo 3, que você observa Jó gritando: amaldiçoado seja o dia em que eu nasci, em que se abriram as entranhas de minha mãe e eu vim ao mundo. Que aquele dia seja riscado do calendário. É um homem que ele está enlouquecendo. Ele perdeu a razão, perdeu o juízo, porque não tem explicações na horizontal. Ninguém explica o que eu estou passando. Cristo, ele está sendo representado porque o sofrimento de Jó também ele cai sobre Cristo. Qual é a diferença? A diferença é que o grau do sofrimento de Jesus, ele é universal. Ele não dá para contar qual que é o grau de sofrimento. Só que Jó sofreu e Cristo sofreu também. Os amigos de Jó fizeram altas acusações contra Jó, dizendo que ele estava padecendo aquilo que ele estava merecendo. E os amigos de Cristo não abandonam, não maldizem, não negam a ele. É uma provocação constante contra ele. Então os amigos de Jó estão apontando para os amigos de Cristo, inclusive nós também. Tá bem? Sofrimento de Jó não é um sofrimento que vai trazer redenção para a sua família depois? Por quê? Ele vai ter novamente filhos, filhas e vai se tornar próspero. Mas ele tem que padecer o sofrimento. É um sofrimento justo que ele padece? Não. E o sofrimento de Cristo é justo? Também não. É injusto. É o justo pelos injustos. Ele está sofrendo um castigo imposto pelas obras e artimanhas de Satanás, mas é ele que está sofrendo. E no final, Deus vem para poder julgar a Jó. E no julgamento de Jó, Jó é justificado por Deus. É Deus quem justifica Jó. Ele fala o seguinte no final do livro, para os amigos de Jó: vós não dissestes coisas boas de mim, como o meu servo Jó. Alguma coisa justifica as palavras de sofrimento quando você está sofrendo. Essa é a lição moral do livro. Quando você está levado a uma situação de sofrimento e que você se coloca diante de Deus com autenticidade. Está doendo? Diga que está doendo. Está sofrendo? Diga que está sofrendo. Sentiu a injustiça? Diga que está sofrendo a injustiça. Isso aí não é errado.
O que é errado é você negar o sofrimento. Aí é errado, porque o sofrimento faz parte da pedagogia de Deus. E a dor faz parte também. Agora, está acontecendo algo e você nega, você não aprendeu nada. Então aprenda. Por isso que Deus não recrimina Jó pelas palavras que ele disse no sentido moral. Não é imoral o que você está falando. Só não tem exatidão. Não é exato o que você está falando. Porque chega um momento em que Jó ele se vira para o próprio Deus e fala: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Se explica. Se explica. Pega as falas de Jó. Se explica. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Que falta que eu tenho contra o Senhor? Para qual dos santos eu me virarei? Porque existe uma lenda de que os anjos eles eram intercessores diante de Deus. Aí Jó perguntou: para qual dos santos eu me virarei? Qual é o intercessor que vai abraçar a minha causa? Tem ninguém aqui para me defender. É o Todo-Poderoso que está me soterrando, acabando comigo. E eu estou imaginando que Deus ele cometeu um erro. Jó chega a dizer: errou de endereço, porque eu cumpri as regras, eu fiz tudo certo. O fato é que Deus no final julga a Jó e julgou a Deus também, a Jesus também. Só que o detalhe é que Jesus ele foi parar no Hades, mundo dos mortos. Ele morreu. E o que acontece com Jó? Ele também chega a um ponto que ele fala: ainda que a minha carne se desfaça, eu tenho esperança que o meu Redentor vai se levantar. A minha carne pode se desfazer, mas eu verei com os meus próprios olhos, porque o meu Redentor vive. Então Jó experimentou uma morte em vida. É uma morte em vida. Só faltou enterrar, mas ele passou pelo mundo dos mortos também, que é o que aconteceu com Cristo. Como ele é um tipo de Cristo, então tudo é sombra, tá bem? Não é perfeito. Os detalhes não são perfeitos. Os detalhes. A gente só pode ter um panorama geral, uma ideia geral. Porque do jeito que aconteceu com que Jó é um tipo de Cristo, Jeremias também é um tipo de Cristo, Daniel é um tipo de Cristo. E quantos justos não padecem injustiças? Você mantém a sua vida ali na linha, só que você fica todo atrapalhado. E quantas pessoas de fora não aproveitam para poder pisar em cima da carne seca? De fora. Tem gente torcendo para a gente dar errado, torcendo. Mas tem gente que não vê a hora de você dar um deslize para poder falar: ah, eu já sabia, isso aí era previsível, torcendo. E só que é uma trama, e na trama Deus está mantendo ali os controles dele, os controles, porque Deus quer ter um encontro pessoal com cada um de nós. Essa é a lição do livro de Jó. Você vai passar a vida toda, mas um dia você vai se encontrar diretamente com Deus, diante de Deus, em forma de tufão, furacão, terremoto, vento. Você vai ter um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, o pós-encontro, aí o livro diz o seguinte: Deus reverteu a história de Jó, a sorte de Jó, o cativeiro, né? Deus tirou o cativeiro de Jó. Compreendeu?